Que a paz seja com cada um de vós. Eu estou aqui para falar um pouco a respeito da volta de Jesus Cristo. E tem um versículo da palavra de Deus que fala muito em nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 3, que diz assim: Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos de Jesus chegam para Jesus, fazendo uma pergunta para Jesus. Jesus, quais os sinais precederão a tua vinda e o fim dessa estrutura que nós conhecemos como mundo? Então Jesus começa a citar uma lista de acontecimentos que precederiam ao seu retorno à terra para buscar a sua igreja. Então ele começa: cautelai-vos que ninguém vos engane. Então Jesus começa a dar uma lista de guerras, de rumores de guerra, de fomes, de pestes e terremotos em vários lugares. E essas coisas já vêm sucedendo há séculos: guerras, rumores de guerras, terremotos, doenças, pestes. Mas então Jesus ele começa a afunilar esta lista de acontecimentos. Então Jesus chega ao ápice, ao transbordar dos acontecimentos. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos entregarão para seres atormentados, e vos matarão e sereis odiados. Aqui Jesus começa a falar sobre o tempo do fim da graça de Deus e sobre a iminente volta de Jesus Cristo. Neste tempo muitos se escandalizarão e trairão uns aos outros. Jesus aqui, irmãos, está falando para os que creem. Jesus está dando um sermão profético futuro para a igreja. Porque preste bem atenção. Então ele começa a falar: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Que amor? Amor a Deus, amor às coisas de Deus. E é o que nós temos visto hoje. O amor tem esfriado no meio dos cristãos em várias partes do mundo. Nós olhamos para os Estados Unidos da América, que foi um berço de grandes homens no passado, e hoje igrejas se fechando. Olhamos para a Europa, que foi o berço da revolução, como se dizem aí, protestante, mas foi o desligamento de um movimento da Igreja Apostólica na época, Igreja Apostólica Romana na época, liderada por Martinho Lutero e muitos outros, como John Calvin, William Tyndale. Nós vemos hoje várias igrejas se fechando, se tornando em casas de baile. O amor de muitos esfriando, igrejas se fechando, movimentos evangélicos acabando. Sabe por quê? Estamos no tempo do fim da graça. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua amada e pura igreja. A sua igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro de Deus. Mas aquele que perseverar até o fim, ele será salvo.
Então Jesus, no meio desse sermão de alertas, esse sermão profético, ele deixa um conselho para aquele que crê: aquele que perseverar até o fim será salvo. Para nós perseverarmos, não desistirmos da nossa fé em Cristo. Porque Jesus sabia que os tempos do fim seriam tempos trabalhosos, como disse o apóstolo Paulo, de homens gananciosos, homens arrogantes, homens egoístas, que amam mais o seu ventre do que a glória de Deus. Então este evangelho do reino será pregado em toda a nação, em todas as gentes, em testemunho. Então virá o fim. O evangelho tem se espalhado por toda a terra. O evangelho tem chegado aos locais mais longínquos desta terra. O evangelho tem sido pregado nos 4 cantos desta terra. E os sinais estão acontecendo. Tem se levantado falsos profetas, que se levantam no nome de Deus, mas com um evangelho pregado de forma errada, por interesses próprios. Falsos profetas que pregam pelo dinheiro e não por amor à obra, não por amor a Cristo. Falsos profetas que pregam falsos deuses, falsos cristos se levantando, homens que se dizem ser Cristo no nosso tempo, mas são falsos, porque o verdadeiro Cristo é o Yeshua HaMashiach, o Mashiach de Deus, o Mashiach de Yahvé, que é o Messias, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o Deus Cristo. Muitos falsos profetas negando a divindade e a onipotência de Jesus. Muitas instituições com o nome de igreja, mas pregando doutrinas que negam a divindade de Jesus. Muitos homens fazendo sinais e prodígios, mas apenas por interesse de dinheiro, de forma que há uma disseminação de falsos profetas, falsas doutrinas, falsos ensinos, proliferando de tal forma em que muitos estão indo e seguindo estes homens, que não pregam a verdade de Cristo, que não pregam transformação de vida, que não pregam mudança de vida, que ao invés de glorificar o nome de Jesus, glorifica o seu nome e o nome da sua instituição acima de Jesus Cristo. Homens que já chegam ao absurdo de expulsar demônios sem usar o nome de Jesus Cristo. Homens que chegam ao absurdo de questionar milagres de Jesus Cristo, questionar o que Cristo fez ou não fez. Homens que perderam o temor, perderam o referencial da graça de Deus. Falsos profetas que estão se levantando de todos os lados para tentar arrebatar o rebanho de Deus, arrancar as almas do aprisco de Deus. Então Jesus começa a falar: quando a abominação que disse Daniel estiver no lugar santo, Jesus está falando da nação Israel, de Jerusalém. Jesus está falando das profecias a respeito dos filhos de Abraão. Jesus está falando da Jerusalém. Se nós voltarmos ao tempo, em 1940 não existia Israel. Isso dá o que? 60 e alguns anos. Então se restabelece o Estado de Israel para que as profecias se cumpram. Uma geração, irmãos, estamos completando uma geração em que o Estado de Israel torna a existir depois de mais de 1900 anos de ter sido massacrada pelo Império Romano.
Então Jesus está falando a respeito de Israel aqui. E já tem havido rumores de invasões islamitas ao país de Israel, nações que odeiam o nome de Jesus Cristo, povos que se declaram inimigos de Deus, que cercarão Israel e tomarão aquela terra. Isso é um prelúdio de coisas que estão para acontecer, e não demora, e mais um pouquinho, e Jesus Cristo virá. E Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja. Mas é necessário que algumas coisas aconteçam ainda, porque haverá um tempo de tão grande aflição que nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. E este tempo já está começando, com cristãos sendo decapitados, cristãos sendo queimados vivos, cristãos sendo degolados, perseguição em várias partes do mundo, perseguições nos Estados Unidos, pastores sendo presos, e a perseguição também vindo para o Brasil, porque de forma nenhuma, irmãos, estamos isentos das profecias de Deus. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne selvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Por causa dos escolhidos de Deus serão abreviados aqueles dias. Dias difíceis para os escolhidos, dias de homens hereges, sem temor, sem afeição, sem afeto, como disse o apóstolo Paulo, homens que não têm respeito às dignidades, homens que não têm temor a Deus, homens que não acreditam no Evangelho de Cristo, o sobrepujam, o perseguem, lutam contra ele, vivendo tempos difíceis. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está ali, não lhes deis créditos. Quantos homens hoje estão surgindo dizendo que é o Cristo, que fazem milagres? Quantos? Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Se prepare, prepare o teu candeeiro, prepare a tua lâmpada, prepare a tua vida espiritual. Já não há mais reverência, o amor de muitos tem esfriado, já não há mais reverência nas igrejas durante o culto. Mas o que nós vemos são igrejas que se tornaram religiões. Não há mais temor de Deus, não há mais noção de reverência ao Santo dos Santos, ao Senhor Deus dos Exércitos. Não há mais noção de reverência, sentido de reverência ao Cordeiro de Deus. Quando nós entramos para os cultos na igreja, como disse o pregador, vaidade de vaidade, assim diz o pregador, é tudo vaidade. As pessoas nem parece que vêm mais para o culto, mas vêm para um desfile de moda, vêm para um clube social, vêm para uma disputa de casas e famílias, para ver qual sobressai mais. E os cultos se tornam locais que para Deus estão se tornando locais abomináveis aos olhos de Deus, porque não há reverência, não há reverência, não se entra com um espírito de sacrifício, um espírito voluntário, como diz a palavra de Deus, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Eu quero te lembrar que a igreja de Cristo é o limite
É o limite entre Deus derramar a sua ira sobre essa terra e não derramar. A igreja de Deus é a luz de Cristo nessa terra, e se ela se apagar, as trevas reinam. Mas o Espírito Santo de Deus não tem se agradado de nossas igrejas no Brasil. Não tem se agradado. Por mais que isso seja difícil de ouvir, o Espírito de Deus não tem se agradado. O Espírito de Deus tem se entristecido com os cultos que se tornaram rituais sociais, com os cultos que se tornaram movimentos para recolher dinheiro, movimentos para arrecadar fundos, e não um terreno santo para a adoração do Príncipe da Paz, do Cordeiro de Deus. Porque disse Jesus: a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Tantos templos erigidos para que o nome do Senhor seja glorificado, mas o povo não consegue entender que quando nós viemos para a casa de Deus, nós viemos para prestar culto a Jesus Cristo. Nós viemos para prestar culto ao Yeshua, que morreu de braços abertos, derramando o seu sangue por mim e por você. O Messias, o Machia de Yahvé, grande, todo poderoso, o Cordeiro de Deus. Quando nós viemos à casa de Deus, nós viemos para adorá-lo. Mas a igreja de hoje perdeu esse referencial. A igreja vem, ela canta, ela ora, ela ouve as pregações, mas ela não consegue entender, assimilar a seriedade de estar na casa de Deus, de ser reverente às coisas de Deus. Perdeu-se o temor de tudo que se deve guardar. Lembrar, o temor de Deus é a principal coisa. Perdeu-se o temor, e por amor de muitos esfriará, porque a iniquidade aumentará. Então Jesus, no final do sermão, diz uma coisa muito forte: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Esta geração, que geração? Esta geração que está vendo os sinais acontecendo, essa geração que está vendo todos os sinais que Jesus disse que iria acontecer antes da sua vinda, acontecendo, um após o outro, falsos profetas, falsos cristos, amor esfriando, perseguições, calúnias, o amor esfriando. Esta geração que vê o Estado de Israel ser restaurado, esta geração que vê o templo ser restaurado novamente para o anticristo se assentar nele, esta geração, não passará esta geração sem que veja o Filho do Homem sobre as nuvens, para buscar a sua igreja, para arrebatar os seus escolhidos dos quatro cantos desta terra. Então estarão dois no campo, um será tomado, o outro deixado. Estarão dois trabalhando, moendo, um será tomado, outro deitado. Estarão dois na cama, dormindo, um será tomado, outro será deixado. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir
a hora em que não penseis. Como foi no dia de Noé: comiam, bebiam, casavam-se, davam em casamento, e veio o dilúvio e pegou todos de surpresa. Assim será na vinda do Filho do Homem. Estarão casando, comendo, bebendo em festas. O Filho do Homem virá e muitos serão deixados para trás. Por quê? Porque esqueceram-se de que Jesus é o Senhor, que Jesus quer reinar sobre a nossa vida. Os sinais estão todos acontecendo. Jesus está avisando a igreja: eu estou voltando. Igreja, eu estou voltando. Eu estou voltando para arrebatar a minha noiva. Preparai-vos. Prepara-te para encontrar com o Senhor, ó igreja de Deus. Prepara-te para encontrar com o Senhor, ó igreja de Deus. Preparai-vos vossos corações, consertai o vosso altar. Abram mão do vosso orgulho. Submetei-vos ao Senhor, a sua lei, a sua palavra, ao seu querer, a sua vontade. Convertei-vos de todo o vosso coração, porque Jesus está voltando. Existe um avivamento sobre esta terra. Um avivamento em que muitos estão se convertendo em várias partes do mundo. Grandes testemunhos acontecendo. Aparição de anjos em vários lugares. Existe um avivamento das coisas e dos acontecimentos a respeito das profecias e da vontade de Deus expressa em sua palavra. Deus está salvando pessoas em várias partes do mundo, porque todos receberão a pregação deste evangelho. A pregação será pregada em todos os cantos dessa terra. Então virá o fim. Mas muitos não estão entendendo os alertas de Deus, porque são alertas. Alertai-vos, vigiai, alertai-vos, vigiai, alertai-vos, vigiai. E quando Jesus retornar e buscar o teu povo, muitos serão surpreendidos e ficarão para trás. E correrão de um lado para o outro, chorando, pedindo outra oportunidade, mas a porta da graça, o fim da graça, chegará. Prepara-te, porque Jesus está voltando. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Assim diz o Senhor Jesus. Dize-nos, Senhor, quando acontecerão essas coisas, que sinais haverá da tua vinda. Jesus está voltando. Mas nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia em várias partes do nosso país. A igreja no Brasil está uma igreja voltada para as coisas materiais. Mas Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é dessa terra. Jesus veio trazer um reino espiritual, um reino eterno. Oh, glória a Deus! Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando para buscar o seu povo. Prepara-te, igreja. Prepara-te, igreja. O noivo está voltando para buscar a sua igreja. Prepara-te, igreja. Consertai o vosso altar e deixai o Espírito Santo entrar no seu coração novamente. Retorna-te ao primeiro amor. Retorna-te ao primeiro amor, às primeiras obras, aquele amor incandescente de buscar a Deus, de buscar a presença de Deus, de orar, de ler a palavra, de obedecer a Deus.
quando não virei a ti e arrancarei o teu castiçal. Assim diz a palavra do Senhor. Retorna-te ao primeiro amor. Volta-te ao Senhor. Ó igreja, volta-te ao Senhor. Volta-te ao Senhor enquanto há tempo. Porque Deus há de permitir uma perseguição no nosso país, a igreja de Deus. Sabe por quê? Porque a igreja no Brasil está dando as costas para Deus. Está mais interessada no reino material do que no reino de Deus. Esta que é a verdade. Mas ainda há tempo de nos arrependermos e voltarmos a buscar a Jesus Cristo de todo o nosso coração, de adorar a Deus em espírito e verdade, acima de todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia.